Estamos aqui hoje com o professor Wellington Ávila, administrador, colega nosso, que vivencia intimamente as questões de segurança e proteção dos dados. Nessa sociedade globalizada de profusão de dados, de muitas informações, de muitas crises. O Brasil acaba de fazer, em 2018, a Lei de Proteção de Dados. O que é isso exatamente, professor Ávila, e o que objetiva esta lei? Wagner, o objetivo dessa lei, o que é a lei, né? Primeiro Exato. Vamos começar aí. Ela é uma lei que veio para regular os dados dentro das empresas, né? A forma de armazenagem, a forma de coleta, a forma do tratamento ao todo, né? A forma de exclusão desses dados também, ou seja, como, né? Em qualquer empresa que hoje tem nossos dados nos seus sistemas, em qualquer empresa nacional que tenha nossos dados no sistema. Então, aplicativos, empresas que trabalham com aplicativos, com sistemas de cadastro, de marketing, por exemplo, também estão sujeitos à lei. E ela veio justamente para proteger os nossos dados enquanto cidadãos. Existe esta lei em outros países, países avançados, Estados Unidos, os países da Europa, ou essa lei é uma tipicidade brasileira ou nós nos valemos de experiências internacionais para formulá-la? Existe a lei, a GDPR, que veio da Europa, justamente é nela que a gente se baseou. A Europa é para o mercado comum europeu inteiro, é isso? É uma lei válida para todos os países? Exatamente. E nós nos baseamos nessa lei, né, para extraímos o que há de melhor nela, de acordo com nosso país, e trouxemos de lá. Sendo que as empresas de fora que estão aqui no Brasil, elas também têm que respeitar, têm que estar adequadas à nossa lei. Então, são sujeitas também à punição caso descumpra alguma coisa, algum item da lei, ela descumpra algum artigo, ela está sujeita à punição também. Quando você diz as empresas que estão aqui, nós estamos referindo aqui a empresas como Facebook, Google, ou nós estamos referindo às empresas que, por razões diversas, têm os seus bancos de dados. O que nós estamos falando exatamente? Nós estamos determinando, através da nossa lei, a forma de organização do Facebook ou é de uma empresa XYZ que opera no mercado brasileiro como uma sucursal ou que esteja aqui localizada legalmente? Hoje são empresas que estão aqui, e também lá de fora, até como o Facebook também. Embora cada país tenha lá a sua forma de tratar também com a sua lei pertinente ali à nação, né? ao local ali de cada país. Entendi. Eu sei que... Quais são o volume de dados hoje, Ávila, em relação ao mundo internacional? A gente sabe que o Vale do Silício, ele nasceu em que, efetivamente, os empreendedores e as startups do Vale do Silício eram pessoas originalmente qualificadas, de famílias qualificadas, que se transformaram nos grandes startups com respeito muito à questão ética, à proteção de dados, enfim, um não copiar o outro. Enquanto que a China, circunstancialmente, por razões culturais, não tem esse critério. Eles começaram fazendo muita cópia de dados, explosões. E consta que a China hoje dispõe de muito mais dados do que as empresas do Vale do Silício. E quem dominar essa questão de dados vai dominar a inteligência artificial, vai dominar a aprendizagem profunda, ou o aprendizado profundo, e vai dominar, portanto, as relações por tecnologia da sociedade moderna nos próximos anos. Como é que está se colocando? Qual é esse volume de proteção de dados e como é que as empresas chinesas chegaram a esse processo tão grandioso, a tal ponto que o Facebook chinês é maior do que o Facebook americano? O GPS chinês, que é o Beidou, né, é maior do que o GPS americano, que o Single Day chinês é maior do que o Black Friday americano. E a gente continua nessas circunstâncias. A gente pega, por exemplo, juntar o Walmart e a Amazon é menor do que o Alibaba e todas as empresas chinesas. Como é que isso é por causa dos dados que eles têm mais? Como é que você acha? Hoje, né, praticamente... As pessoas acham que eu estou falando maluquice.
Elas não têm ideia disso, porque a cultura brasileira é muito impregnada só de olhar as empresas do Vale do Silício, não entendendo, tá certo, que a China está passando os Estados Unidos, já tem o GPS, que o americano não tem, que é a briga hoje do presidente americano com a China, com Xi Jinping, né, é pelo GPS. Quer dizer, a questão da inteligência artificial precisa de dados, tá certo? E isso está sendo operacionalizado numa cultura que começou copiando dados e aplicando e operacionalizando essas questões, quer dizer, o Twitter, etc., né? E não é à toa que os telefones também em hardware, os telefones da Huawei são superiores aos telefones hoje do nosso Steve Jobs, tá certo? Como é que se coloca isso no cenário? Pequim tem mais milionários do que Nova York. O Brasil não sabe disso. Precisa saber, né, que Pequim hoje tem mais milionários do que Nova York. Tá certo? Então, como é que isso é por causa dos dados? A lei, como é que a lei, quer dizer, certamente o Estado chinês tem segurança de dados, porque é uma ditadura. A gente está tentando replicar no sistema democrático uma legislação que dê garantia ao cidadão controlando esses dados aqui no Brasil, onde a gente tem muito poucas aplicações de inteligência artificial nas nossas organizações empresariais. Como é que é essa história? Vamos lá. Para começar a te responder, tiramos por princípio o seguinte: hoje nós estamos na guerra da informação. Sim. Quem tem mais informação é quem está na frente. As empresas estão na guerra das informações. O mundo está na guerra das informações. Os países estão na guerra, os governantes estão na guerra. Então, temos a ideia que informação é dado contextualizado. Certo? Dado de uma forma algo aleatório, sem significado, são códigos. Ou é dado contextualizado e também operacionalizado como um produto, como uma coisa útil? Também? A partir desse momento que você está exatamente citando, ele entra já na parte de conhecimento, que já é a informação trabalhada, certo? E que vira o conhecimento. Então... Mas não vira produto? Vira produto porque é oriundo do conhecimento, Entendi. É o produto, né? Então, o que hoje nós temos em vista de dados? Se eu falar para você que a gente consegue aqui agora dizer que o quanto de dados já foi gerado esse ano, é um pouco, não dá para te falar exatamente. Então, só para a gente ter uma ideia, em 2011 foi realizada uma pesquisa por Martin Hilbert, nos Estados Unidos. 2011. Essa pesquisa fez um levantamento de dados entre 1986 a 2007, o quanto de dados foi gerado naquela época. E aí eu te falo, em torno de 1 bilhão de gigabytes. Mas isso foi visto na percepção exclusiva do Vale do Silício, na percepção americana, canadense, europeia. Isso não abrigou, por exemplo, a liderança da China hoje em 2020, que é muito maior hoje. Então esse número hoje é incomensurável. Exatamente. Se considerar que a China hoje é maior do que os Estados Unidos nesse campo. Hoje, então, por ano, a gente gera mais de 1 bilhão de gigabytes só em informações. E informações, né, que foram oriundas, conforme eu falei, dos dados. Então, imagina quanto de dado, porque a informação foram dados filtrados. Então, imagina quantos dados, né, em termos de gigabytes, nós temos aí. Não tem como a gente hoje medir. E aí, por causa desse grande universo de dados que hoje está trafegando, surge uma necessidade de tratamento desses dados, porque eram coisas que estavam pondo a nossa vida, carreira profissional, tudo em risco. Mas eu fico te perguntando, eu entendo que eu tenho um conjunto tão grande de dados. Se eu não transformar esses dados em alguma coisa economicamente produtiva, eu só vou ter a informação sobre as pessoas. Em verdade, eu preciso ter instrumentos, produtos, e aí é um processo de aprendizagem, do deep learning, né? Da aprendizagem profunda, que vai fazer com que aquilo se transforme em produto. Imagine uma pessoa, vou dar um exemplo que eu estou pensando aqui. Imagina um garoto que tenha 15 anos e ele não sabe ainda qual a opção sexual dele. E ele recebe pelo um instrumento de informação desses, Facebook, WhatsApp, Instagram, essas coisas todas. Pelo que eu fotografo, e ele manda um retrato de uma menina bonita.
ele manda um retrato de um jovem bonitão. E aquele jovem bonitão, musculoso, né, bem preconceituosamente em relação ao machão, ele fica mais interessado naquele jovem musculoso do que aquela menina bonita. O sistema já começa a saber que ele tem uma tendência para uma relação homossexual maior antes dele ter consciência de que ele é homossexual. Quer dizer, eu quero dizer o seguinte: se você tiver o dado e não fizer nada com o dado, você apenas tem o dado. É preciso transformar esse dado em alguma coisa econômica, que é preciso o seguinte: quando o sistema percebe isso, ele começa a mandar mensagens e dirigir todo o seu marketing em função da... Por quê? Pelo tipo de olhar que a pessoa dirige, você está entendendo? E você vai ter a opção, o cara vai ter a decodificação de opções de caráter pessoal que o garoto talvez não tenha nem sentido ainda, nem percebido. Eu te pergunto, o que as empresas brasileiras estão fazendo nesse nível? Porque é nesse nível que a China e os Estados Unidos trabalham, com dados. Quer dizer, se tivermos só dados e não fizermos nada com ele, a gente vai controlar os dados também, me procede como cidadão. Porque senão está me parecendo que a gente pode ter uma visão aqui no Brasil, que é importante, de proteção dos dados do cidadão, tá certo? Mas a gente não está operacionalizando como processo de geração de produtos, de relações econômicas, como a China faz, e por isso ela é uma potência, né? Na inteligência artificial, na aprendizagem profunda, na computação quântica. Ela não consegue perceber essa questão. Como é que as empresas brasileiras estão atuando? A gente vai controlar as empresas brasileiras, Facebook, todos esses que têm os dados, o Google, etc. E aí? A gente não vai controlar as empresas chinesas. Hoje também vai, porque elas estão em outro mundo, outro universo. Quem é que vai ganhar isso nesse processo, nessa virada do 5G, da computação quântica e também da inteligência artificial? Hoje, diante dessa quantidade, vamos dizer assim, absurda, né, de dados trafegando pela rede, quando eu falo, é rede mundial. Hoje se trabalha com a mineração de dados. Sim. Então, vamos partir desse princípio aí, dessa leitura que você praticamente exemplificou. Que é uma coisa concreta em marketing. Exatamente, com certeza. Então, hoje você se interessa por 4 assuntos. Aquela inteligência artificial, junto com vamos dizer assim, com a mineração de dados ali, ela consegue fazer essa mineração de dados, data mining, ele consegue juntar fazer uma junção dessa pesquisa, comparar a semelhança de um dado com o outro e chegar num outro produto, chegar num outro interesse, num outro serviço. Que é o caso do exemplo que eu dei. Exatamente. O camarada vai vender para aquele menino, já começa a vender, mesmo sem ele saber da opção que ele fez. Exatamente. É como operacionalizar, como transformar em razão econômica esses dados. Isso é terrível, porque isso tem uma invasão enorme na individualidade das pessoas. Esse garoto, em verdade, pela estratégia de marketing da empresa, utilizando os dados, em verdade está invadindo a sua própria individualidade como pessoa. Exatamente. E hoje, o que as empresas hoje precisam para sobreviver? Qualquer empresa, de dados. E o que ela precisa para se manter sobrevivendo? Porque se ela vender coisas da menina, ele não vai comprar. Mas se vender coisas dos meninos, ele vai comprar. Estou dando um exemplo bem pé no chão para a gente entender o que é isso, essa questão de dados. Para onde ele pisca mais e para onde ele fixa mais tempo na fotografia, o sistema sabe, não é isso? Pelos dados. Exatamente. Isso é um dado. A empresa hoje precisa... Para o nosso público entender na concretude o que significa isso. Sim. A empresa hoje precisa dos dados e informações dos usuários para sobreviver, do cliente, certo? Desse cliente, em vários setores, né? Vamos dizer, no agronegócio, na saúde também, para descoberta de medicamentos novos, né? Parte de laboratório. E em relação à gestão empresarial, ao marketing vendas, então nem se fala. É o tempo todo trabalhando com essa, vamos dizer, mineração de dados, o tempo todo, certo? Então, por quê? Se ela não fizer isso... Ao minerar os dados, você está produzindo, como passo seguinte, um produto que atenda a essa inteligência artificial que foi de dados que foram minerados, é isso? Exatamente. Isso. Que é um filtro, né? Você pega... dentro desse processo, dessa tecnologia que eu falei, que é o data mining, você pega toda aquela quantidade de dados aleatórios, tá? Vários dados, e ao mesmo tempo, ainda mais se tratando da nossa língua portuguesa, são palavras-chave totalmente semelhantes,
mas com significado diferente. Então, você vai pegar coletar todos aqueles dados, depois filtrar, né? Levando para virar informação. Entendi. Certo? E daí dessa informação que a gente vai transformar mais à frente ela é nesse conhecimento. E esse conhecimento que vai virar um produto, vamos dizer assim, vai virar um insumo para o decisor. Lá na frente, lá na ponta, tomar ali as medidas ali de ações. As ações pertinentes à venda, ao marketing, ao produto, à posição dele no mercado. E aí, Wagner, outra coisa que eu falo, diante a isso tudo que eu falei, diante todo esse processo de marketing, de vendas, de agronegócio, diante disso tudo, o que está incomodando hoje essas empresas? O que incomoda esses empresários? E que incomoda nós como usuários e clientes, né? O que incomoda é a nossa forma, os nossos dados trafegados na rede. Uma empresa de telecom, por exemplo, o que me incomoda? E se meus dados forem roubados de repente? Uma vez eu fiz uma pergunta a uma jovem, a seguinte pergunta para uma jovem. Se levarem seu celular agora, você já pensou a quantidade de informação, não falo nem dado, de informação sua que está ali dentro? O que um criminoso pode fazer com as informações que seu celular hoje carrega? Ah, mas eu tenho senha. Mas senha se quebra. Existem métodos, certo? Sim. Então, por isso, diante a todas essas ameaças, esses riscos, tanto aos negócios, tanto para o usuário final, tanto para o cliente, por isso, quando eu falo usuário final, eu falo também do e-commerce, do comércio eletrônico. Então, por causa dessa gama de dados, informações, problemas, ameaças, riscos, diante disso tudo que se criou, teve a necessidade de ser sancionada essa lei, justamente para nos resguardar de qualquer problema dessa natureza. Porque quando a gente fala, eu faço uma pergunta, um desafio às vezes em sala de aula, eu falo, o que é informação? Aí o pessoal corre para ler, para me responder, eu falo, informação você tem que ter na cabeça o seguinte, é o dado mais valioso que uma pessoa, eu e uma outra pessoa e uma empresa tem. Se hoje você obter todas as informações não criptografadas, protegidas, com criptografia forte, de uma empresa, você pode quebrar essa empresa em dias. Sim. Como você hoje destrói a imagem de algumas pessoas públicas tiveram a própria imagem destruída por falta de vazamento desses dados e informações. O que você está nos dizendo é que na área de segurança privada e empresarial privada, muitas organizações ainda veem a questão de segurança com guarda de vigilância, que fica no portão ou garantindo a invasão física do prédio, do empreendimento, da planta industrial. Mas o que você está nos dizendo é que, com isso, a legislação vem dar para nós, profissionais de administração, um campo muito importante, que é a segurança privada, no sentido de ampliar também na gerência de dados, o que significa que nós podemos ter formação em tecnologia de gestão de segurança privada. O que significa a gestão de segurança privada? Não apenas o guarda-vigilância, eu não estou diminuindo esta função, que é importantíssima, mas também a segurança de dados de informação, no sentido da transparência da empresa, não apenas, mas também do seu recurso mais valioso, que é os dados que ela dispõe. É isso? Quer dizer, nós estamos ampliando para o profissional de administração um espaço que se chama, então, gestor de segurança privada, porque vai envolver não só da segurança do guarda físico, mas também da segurança de dados e informações, que muitas vezes essa estatura é tão importante desse profissional que talvez ele não possa estar subordinado ao dirigente da empresa, mas talvez ele tenha que estar subordinado ao board, ao conselho de administração, porque o próprio dirigente da empresa pode utilizar esses dados contra o interesse dos acionistas. Porque talvez esteja que está no próprio nome do acionista, o gestor de segurança privada, que vai, portanto, repetir do vigilância físico, do guarda armado, até aquele que vai controlar a utilização indevida dos dados. É isso? Exatamente. E hoje, vou acrescentar mais uma coisa. Hoje, praticamente o segurança privado, o segurança patrimonial... É isso, segurança patrimonial. Eu falo, gestão de segurança privada é gestão de segurança patrimonial. Exatamente. Hoje, esse profissional, ele também tem que ter conhecimentos prévios
de proteção de dados. Ele não vai ser um proteção da especialista informação, nisso, não vai ser especialista. Mas ele vai se valer de especialista e esse campo avança para o profissional de gestão. E é preciso que os colegas compreendam que esse é um campo importante de formação profissional para nós administradores, que nós olhamos que não fica só também na logística, que é importante a logística, mas até para você fazer processos de logística, por exemplo, uma cidade como o Rio de Janeiro, que quando se vê os caminhões e saem os caminhões daqui, muitos desses caminhões são roubados, o roubo de carga, a inteligência através dos dados, por exemplo, da onde vai correr esse caminhão que vai levar ou trazer, qual é a estratégia que a empresa terá que fazer para que esses caminhões sejam menos roubados ou não sejam roubados. É a inteligência de dados, é a utilização de dados, é o gestor patrimonial, que é o profissional de administração. Essa é uma questão que talvez as universidades nem consideraram ainda. Talvez que o mundo acadêmico não tenha nem visto ainda, mas é um espaço do profissional de administração fantástico, não mais com a perspectiva, né, daquela logística clássica, claro que a logística, mas não é também só com a logística, mas também da segurança do próprio patrimônio. Você tem razão, o desvio de um daqueles dados quebra a empresa. Ou cria uma outra empresa que vai concorrer porque roubou essas relações. É isso? Exatamente. E outra coisa... A lei, então, estabelece punições e regramentos para que esses faltosos, criminosos, sejam punidos. Não criminosos diretamente, mas a empresa que facilitar o acesso desse criminoso aos dados dela. Entendi. Então, as empresas, para ontem, vamos dizer assim, desde quando a lei foi sancionada, que ela está demorando a ser implantada, certo? As empresas estão tendo dificuldades por vários aspectos, falta de formação profissional, falta de conhecimento profissional. Então falta o gestor de patrimônio privado, que é uma área do campo da administração. Exato, mas só que nós vamos ampliar mais isso aí. Hoje, numa empresa, para que comece a implantação da LGPD, né? Quando fala LGPD, 13.709, a lei, né? Sei. Isso. A LGPD, ele tem que ter o controlador, é um agente, são 3 agentes, o controlador, que é o responsável pela decisão em relação aos dados de tudo que vai ser feito. Você tem o operador, que é o profissional que está ali na função, que vai receber essas orientações e determinações do controlador para que aconteça a coisa, né? Para que funcione. Sim. Nós temos aí uma figura muito importante, que é o encarregado de dados, que a gente chama de DPO, que é o oficial de proteção de dados. Entendi. Ele é o responsável de fazer o elo do controlador, do titular dos dados, que somos nós, titular dos dados, os usuários, os clientes, e a ANP, Agência Nacional de Proteção de Dados. Entendi. É muito importante a gente gravar esse nome. Essa agência está sendo criada também pela lei, é isso? Exatamente. Ela hoje funciona justamente para regular, para estar agindo junto com a lei. Entendi. Certo? Então, tendo esses 3 agentes, a gente começaria a implantar, e aí eu vou te falar uma coisa, uma curiosidade. Por um acaso, eu estou sendo procurado por muitos profissionais que estão me falando assim, o Wellington, eu hoje na minha empresa, eu sou encarregado dos dados da LGPD, o que eu faço? Eu sou o analista da LGPD, algo assim. A pessoa desconhece o que ela vai fazer. Entendi. Ou seja, não podemos simplesmente, né, empresários, vou dizer assim, não pode simplesmente jogar essa bagagem nas mãos de um funcionário, você vai cuidar disso. Independente do cargo. Ele tem que ser qualificado. Tem que se qualificar, tem que participar de eventos sobre o assunto. A lei, ela ainda é uma lei nova. Entendi. Muito importante e nova, certo? Então, assim, as pessoas estão faltando conhecer, existem cursos no mercado, mas será que aquele curso realmente é o ideal? Leia antes para ver se é o interesse da sua empresa, realmente ter um profissional formado pelo aquele determinado curso. Porque tem cursos que são mais práticos e outros são preparatórios, as certificações do próprio... Claro. Então, estão vendo, companheiros, colegas, assistentes, profissionais de administração, que é um campo novo que surge para a nossa atividade profissional.
Nós tivemos um enorme prazer de receber aqui, gostaria para as suas considerações finais, o professor Wellington Ávila, que tem se dedicado a essa questão de proteção de dados nas organizações e que nos trouxe inúmeros esclarecimentos para esse novo campo da economia 4.0 para o profissional de administração. Com a sua despedida, Wellington. O que eu quero deixar aí bem registrado é que quando se fala em segurança da informação, Lei Geral de Proteção de Dados, dados virtuais, isso não diz respeito somente ao profissional de TI. Não é o rapaz da informática, o garoto da informática, o profissional da informática que vai cuidar disso. Mas isso é uma responsabilidade, um compromisso de toda a empresa, de todo administrador, de todo gestor. Ele tem que estar envolvido nesse processo. Infelizmente, chegamos ao final, mas o tempo é um recurso inelástico de reposição impossível. Não deixem de assistir no canal da YouTube e também no playlist do Conselho Regional de Administração.